Senhor presidente, demais colegas presentes, primeiro, uma honra poder vir aqui depois do deputado Luiz Paulo e essa aula que ele proferiu para a gente, contando um pouco sobre seus aprendizados e principais reflexões nesse período de carnaval. Também tive as minhas reflexões um pouco distantes daqui, mas reservarei essas reflexões. Deputado Anderson Moraes, pode ficar tranquilo, estou curado, na verdade nem curado, né? Estou não infectado quanto a isso, mas guardarei minhas reflexões para uma próxima oportunidade. Presidente, eu soube aqui hoje para falar de um tema muito importante que vem sendo noticiado, que diz respeito às emendas impositivas e o orçamento impositivo. No ano passado, eu fui o único deputado contrário à implementação de emendas individuais e impositivas no estado do Rio de Janeiro. Hoje, a discussão está aflorada com o veto 52 de 2019 do governo federal. No plano de fundo da discussão está a adoção de modelos de orçamento autorizativo ou impositivo. E eu queria aqui falar um pouco sobre a diferença desses modelos, deputada Mônica Francisco. O orçamento autorizativo é aquele que se dá a autorização ao Poder Executivo a realizar determinadas despesas. Ou seja, dá-se autorização, mas não se obriga. É o caso do Brasil. Já o orçamento impositivo é aquele em que o Poder Executivo é obrigado a liberar as verbas votadas pelos parlamentares. Quando há risco de não atingir a meta fiscal, por frustração de receitas ou despesas excessivas, o Executivo tem de pedir autorização ao Legislativo. Os países da América Latina seguem o modelo autorizativo. Já nos países da Europa que adotam o parlamentarismo, o modelo adotado é o impositivo. Há quem defenda o modelo autorizativo sob o argumento de que o governo reavalia periodicamente, há quem defenda o orçamento autorizativo sob o fundamento de que o governo reavalia periodicamente as contas públicas. Gente, periodicamente. Vou repetir essa frase, hein? Há quem defenda o orçamento autorizativo sob o fundamento de que o governo reavalia periodicamente as contas públicas e, com base na arrecadação de impostos e contribuições, reprograma os gastos até o fim do ano. Se adotado o orçamento impositivo, o governo perderia o poder de discrição, ou seja, a capacidade de decidir, a discricionariedade. Há quem defenda o orçamento impositivo como forma de impedir que o Executivo contingencie verbas, realize cortes ou execute discricionariamente a programação orçamentária. O ponto central é que eu sou contra que cada deputado tenha uma parcela de orçamento para si, pois o que acontece são parlamentares utilizando-se desses mecanismos para fins eleitoreiros e não pensando na melhor aplicação de recursos, isto é, a que garante melhor retorno para a sociedade. Contudo, deve-se separar o que é orçamento impositivo de que são as emendas impositivas. Mesmo no modelo atual, o parlamento é quem dá a palavra final sobre o orçamento anual, mas o Poder Executivo ignora muitas dessas decisões por se tratar de um orçamento autorizativo, ou seja, autoriza, mas não obriga. Por isso, o orçamento impositivo pode ser um mecanismo para melhorar a participação do Poder Legislativo, aumentar o grau de respeito às decisões do Parlamento e até mesmo incentivar o Poder Executivo a elaborar um orçamento mais realista, elaborar um orçamento que seja de fato real, que não seja uma peça de ficção, como infelizmente acontece muitas vezes, deputada Mônica Francisco. O estudo da experiência de outros países demonstra que o modelo impositivo aumenta a confiança na peça orçamentária, diferentemente do que acontece hoje no Brasil, onde em algumas situações pode ser considerada apenas uma peça de ficção. Nesse sentido, sou a favor de um debate cada vez mais qualificado do orçamento pelo Parlamento e maior respeito por essa discussão por parte do Poder Executivo. Por isso, é bom separarmos bem o que é orçamento impositivo e emendas impositivas, para que no futuro não sejamos enganados.
O orçamento é uma das coisas mais importantes no trabalho do parlamentar, que muitas vezes tem seu papel muito ignorado pelo Poder Executivo. Os gastos do governo têm que ser debatidos e pensados pelos que foram eleitos para isso, e o governo precisa cumprir. Isso é o orçamento impositivo. E mais, todo esse trabalho tem que ser feito com um único objetivo: fazer o melhor possível para atender às necessidades da sociedade. Nós não devemos nunca esquecer que estamos aqui para trabalhar pela sociedade, para trabalhar pelo bem público e pelo bem social. Muito obrigado, senhor presidente.